Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, vamos falar das últimas aí do São Paulo Futebol Clube e que se prepara aí para o confronto contra o Vasco da Gama. As últimas, análise, opinião e muito mais no vídeo de hoje do canal, então vambora pro vídeo. Em dólar, em libra, ou em euro ou em real. E acho que o São Paulo já largou errado desde que parou contra o Cruzeiro. Porque futebol, pontos corridos, é detalhe. Então a direção do São Paulo, ela deveria ter se recusado a jogar domingo às 4 da tarde contra o Corinthians. Deveria ter feito uma promoção incrível para esse jogo da volta ao Morumbi. Ela fez o contrário. E vai, deixa, dane-se. Dane-se, é isso que acontece. Até porque a parada traria para o campo uma questão que está latente. Do meio para trás, o time teria muitos problemas. A troca do goleiro, a questão do volante. Você não tem volante, sem volante você não ganha jogo. Então você tem um machucado, o outro convocado, um está pendurado e o outro tem 38 anos. Então ali ia ter um problema. Não é por um jogo, é para 10. Então, ou você se atenta a essas situações, ou você vai ter problema. Vai segurando a invencibilidade, vai segurando, e uma hora que perde. E vai perder para quem? Não vai perder para o Corinthians ou para o Inter. Vai perder para um time forte fisicamente, que tem saúde. E o time de São Paulo não tem saúde. É um time de São Paulo um pouco mais velho, né? A média de idade é mais alta. O Cuiabá, cara, é aquilo. Os caras passavam por cima, como fizeram contra o Fortaleza. Como eles fazem desde que essa diretoria entrou. O São Paulo ganhou um jogo do Cuiabá na história. Gol no Nicão no final. Um jogo do Cuiabá na história, mais ou menos com o mesmo enredo, de contraste físico. Futebol hoje é físico. E o São Paulo entrou num campo morto fisicamente. O Zubeldia tentou uma estratégia que deu completamente errado. Vou tirar 3, a gente falava, vai tirar 3. Vou tirar 3, vou trocar 3 para ter gás no início e fazer as trocas depois. O primeiro tempo foi ruim, com as entradas do Galopo, do Michel, no meio de campo, e a manutenção do Lucas no banco para entrar na parte final. Quando ele faz as trocas, a troca tripla que ele costuma fazer aos 15 do segundo tempo, sim, o São Paulo passa a controlar o jogo. Mesmo com uma atuação individual muito abaixo de todos os jogadores. E os 3 entraram mal. O Lucas entrou muito mal, o Nestor entrou muito mal. E aí tem um momento do jogo em que o São Paulo não corria mais tantos riscos, criava uma ou outra coisa em termos de cruzamento, sem grande volume. E aí o Zubeldia, cara, eu vou tentar ganhar, vou tentar arriscar, vou dar a última arriscada. Aí ele erra completamente. Quando ele coloca pontas, e pontas no futebol, contra adversário fechado desse tamanho, só os caras desse tamanho assim, não vai em lugar nenhum. E é curiosamente quando sai o Luciano, né? Que é o alvo. Sai o Luciano, o time dá uma desmilinguida, o Nestor. Quando o Nestor vai para volante, você pode virar as costas e ir embora do estádio. É derrota. E foi o que aconteceu. No gol tem um erro triplo do Luiz Gustavo, uma aberração. Ele tenta dar uma letra e volante. Depois ele tenta tirar de esquerda, depois reclama diz que não fez pênalti, depois tenta tirar de direita e toma o gol. Era um jogo que talvez você não vencesse, mas dá tranquilamente sem empatar com aquele contexto. Teve o erro individual e acho que as substituições finais do Zubeldia. Agora, Tirone, tem uma questão assim, já foi a invencibilidade, já foi o topo da tabela, e aí você acha que não tem, vou mirar as Copas. Quando começam as Copas? Daqui a um mês, você tem jogo do Brasileiro sábado. De novo, é o menor intervalo entre as 20 equipes da Série A. São Paulo é o único time que jogou quinta, domingo de tarde, quarta, sábado. 4 jogos na diretoria. O presidente está lá no Copa América, né, com o celular. Até passar por esse jogo do Vasco, e depois tem um pequeno respiro para jogar com o Criciúma, que é só quinta, mas daí já volta o Bahia domingo de tarde. O Bahia vai ter jogado quarta. São detalhes na situação, que é um campeonato que exige atenção aos detalhes. Eu acho que a partir deste jogo, da perda da invencibilidade, o Zubeldia vai ter que, em vez de empurrar com a barriga a invencibilidade como estava fazendo, tomar algumas medidas táticas, porque tecnicamente o time está abaixo e fisicamente o time está abaixo. Talvez ele mude. Ele não tem o Alisson, que jogava todas suspenso contra o Vasco. Talvez ele tenha que fazer alguma mudança tática, alguma coisa que parta do treinador para mudar essa situação.
né? Então, eu acho que até ter a Copa, ter o Nacional, quem vai jogar a Copa do Brasil, tem muito jogo do brasileiro. E o São Paulo precisa reagir. O Fábio Machado fala, boa tarde. Foram os jogadores do São Paulo. E o Sim, começa com você, meu velho. Quem pisou mais na bola em Cuiabá, 1 São Paulo 0, na quarta noite no Morumbi? Bem-vindo, meu cara. Cadê o som dele? Cadê o som do Wilson? Vem, Wilson, vem com a gente. Boa tarde, Arnaldo. Aí, desculpa. garotinho. Boa tarde, Renan. Boa tarde, a galera do chat. Cara, ontem eu acho que foi... não é nem pirraça minha, nem perseguição. Eu acho que o nosso Zubeldia, ele fez uma coisa boa, meio que poupando os meninos Lucas e Luiz Gustavo. Pelo Lucas vir de 2 lesões musculares, o Luiz tem uma idade mais avançada, por ele estar prevendo vários jogos ainda para frente. Mas eu acho que a escolha das peças que ele colocou em campo, dentro desse esquema dele questionável, que tanto eu quanto o Renan, eu não consigo entender muito o esquema, assim, é meio complicado para mim. A gente vê um São Paulo com 2 linhas de 4, mas quando a gente joga nesse esquema, a gente precisa, na minha opinião, na minha visão, de 2 volantes caça-craque, 2 volantes que peguem e joguem. A gente não tem esses 2 volantes para ele se dar o luxo, porque se ele coloca a Luciano e Caleri na frente do meio campo, a gente não tem cobertura de 1 meia ou de 2 meia, a gente tem cobertura dos volantes, eles ficam completamente sozinhos, a Deus dará no meio campo. E se essa pressão inicial não for boa, e normalmente não sobrecarrega muito os meninos do meio. E mais o padrão de jogo que ele dá também, ao invés de a gente explorar o lado, ele abre espaço muitas vezes, ele movimenta os pontas para dentro para abrir espaços para os alas. Cara, eu sou fã de Igor, Vinícius e Wellington, eu gosto deles, eu defendo. Mas eles não são jogadores criativos, eles são laterais apoiadores. Então, se você dá a bola no pé do Rato com opção para o Igor, é uma coisa. Se você dá a bola no pé do Igor para que ele crie e ache o Rato, fica diferente. Então, eu acho que ontem o Zubeldia, ele meio que se precipitou na escalação de alguns atletas e optou por algumas peças ali equivocadas de funções diferentes. E quando você tira o jogador de função, você perde a característica dele, né? Então, ele exigindo que o Michel Araújo, que eu gosto muito, acho que foi uma contratação válida, ele vem de trás para frente, ele vem bem. Quando ele tem que se movimentar entre as linhas para receber de costa, você tira ele de contexto, você tira ele das características dele e só dificulta mais a vida dele e a vida de todos os outros, né? Então, acho que ontem foi uma noite infeliz do nosso querido Zuba pela escolha das peças em campo. Salve, Renan. Para você também, o Zuba foi o principal responsável. E só para acrescentar, a gente acabou de ver o gol do Cuiabá. E, cara, você que é volante, foi volante, Renan? O Luiz recebeu a bola no contrapé, tinha tocado no Igor, mas ele tentou dar uma letra, não deu. Ela voltou, ele tentou desarmar de destra, não deu. Ele tentou desarmar de canhota, não deu, e saiu o gol do Cuiabá. 3 lances em que o volante não fez o que o volante precisa fazer, desarmar. Repare aqui, ó, o Arboleda perde na corrida, a bola desvia no Igor, letra, não, direita, não, esquerda, não, caixa. 1-0 pro Cuiabá. Fala, Renan, o Zubeldia também foi o principal responsável, e esse lance particular do Luiz Gustavo no final do jogo? Cadê o áudio do Renan? Cadê o áudio? Traz o Renan para nós. Aí, boa tarde, desculpa, gente. Boa tarde, sim, Arnaldo, galera que nos acompanha aí. Bom, eu conseguiria apontar um pouquinho de tudo nessa enquete. Eu conseguiria apontar um pouquinho de tudo. Certo. Quando na mesma noite, Arnaldo, o treinador vai mal, o coletivo vai mal e o individual vai mal, não tem outro resultado a não ser a derrota, que foi o que aconteceu ontem no Morumbi. Eu concordo muito com o Ilcinho na formação do time. Eu estou falando aqui, eu e o Ilcinho estamos falando aqui já faz um tempo já do espaço que tem entre meio de campo e ataque do São Paulo, como ele bem falou, não tem ninguém ali, fica tudo a cargo dos 2 volantes, do Alisson Galopo ontem, depois a entrada do Luiz Gustavo, então ali fica um buraco grande, e não é de hoje, contra o Cruzeiro, já não vou ficar repetitivo, aí vamos falar do Corinthians, vamos falar do Inter, com o São Paulo ele não se impõe, ele não comanda o jogo contra quase todos os times. E mesmo quando está com um jogador a mais. Todos os jogos do Zubeldia, por 5 jogos o São Paulo teve jogador expulso do adversário. Né? Uhum. Então, é uma fragilidade
grande. Na minha opinião, foi um erro iniciar com o Rato, nessa fase que ele está voltando. Eu estava no Morumbi e com 15 minutos de jogo, o Rato estava morto. Ele foi cobrar um escanteio com 10, 15 minutos, ele foi andando cobrar o escanteio, como se o São Paulo já estivesse ganhando. Então, essa fase é a fase do quê? O cara ir voltando aos poucos, mas entrando durante o jogo. Naquele momento que você já pega a defesa adversária mais desgastada, na minha opinião. E ele, desde o início, ele tem muito controle de bola, ele vira jogo, ele pifa o Caleri, enfim, ele tem muita qualidade técnica, mas fisicamente é nítido que ele está abaixo. É claro, muito claro que ele está abaixo fisicamente, na resistência, no arranque, na velocidade, enfim. Eu não teria começado ontem com o Rato, né? Agora, especificamente do lance, o Arnaldo, o primeiro erro é do Arboleda, o lance que o São Paulo sofreu o gol. O primeiro erro é do Arboleda, por quê? Quando eu tinha a obrigação de marcar um jogador que era mais forte do que eu, ou tão forte quanto eu, o Grafite tinha muito essa característica, apesar de ser grande e forte, tinha boa velocidade, tinha boa mobilidade, o Grafite tinha muito essa característica, e é o caso do Pita, apesar de ele ser forte, ser grande, ele tem boa mobilidade. O que o jogador com essa característica ele quer? Ele quer o apoio, ele quer a base, que é o quê? Que é o zagueiro, para ele se girar em cima do zagueiro. E o que eu fazia? De duas uma, ou eu tentava antecipar esse jogador, se não houvesse a possibilidade, eu deixava ele dominar e dava um metrinho para ele. Porque o jogador com essa característica, sem ter o apoio, sem ter a referência do zagueiro, ele se perde. O que ele toca para trás? Eu, quando treinava contra o Grafite, que foi muitas vezes na minha vida, eu procurava fazer isso. Se eu conseguisse antecipá-lo, antecipava e fazia o que tinha para fazer. Se não, eu deixava ele dominar, que ele ficava meio perdido, porque ele precisava da referência para se girar. E quando girava, o que foi que aconteceu nesse lance? Então, na minha opinião, o primeiro erro é do Arboleda, certo? O segundo é do Luiz, que, diferente do que todo mundo falou lá no estádio ontem, que a culpa foi do Jandrei, mais uma vez. Porra, coitado. E nem o Neuer. Começar a nascer filho na irmã dos outros aí, vai ser filho do Jandrei, não é possível. Pô. São Paulo é o Jandrei. A bola não era, não tinha condições de defender essa bola. O que acontece? O Luiz, ele estava virado para a linha lateral quando veio o cruzamento. E ele tentou dar assim, meio que de letra, assim, com a canhota. Eu teria dado de peito de pé para a direção que eu estava virado, para a linha lateral. Acho que era o mais correto ali naquele momento. Não você tentar fazer um desarme, porque eu entendi ali que ele tentou fazer um desarme já para armar uma jogada. Entendeu? Eu não me lembro agora, se puder até colocar novamente o gol, se tinha alguém ali atrás daquele jogador para iniciar o contra-ataque, eu não reparei nisso no momento, mas ele, bem posicionado ali. Esse momento, e não era um jogador do Cuiabá que chegaria. Ele até estava bem posicionado, conseguiu chegar junto do jogador, mas ali, como foi o Luciano contra o Corinthians, ali tem que tirar, Arnaldo. Não tem. Ali não tem armação de jogada, né? Ali você tem que tirar. Ele estava atrás em relação ao cara, ele está atrás. Isso. Os outros 4 voltam na linha da bola, ele chega atrasado e depois tenta a primeira letra e depois tenta tirar com uma perna, outra perna e caixa. Exato. Dava para ele dar uma chapada do jeito que veio, dava para dar uma chapada para onde ele está virado, menos o que ele fez. Mas assim. É um detalhe dentro de uma derrota que já era para ter acontecido no primeiro tempo. Desde o primeiro tempo, o Cuiabá jogou melhor que o São Paulo. E, detalhe, não foi um time que veio ao Morumbi para se defender. Não foi aquele, foi uma escapada e vencer. Não. Jogou melhor que o São Paulo durante o jogo todo. Teve mais o controle do jogo durante o jogo todo. Não foi em algum momento do jogo, durante o jogo todo. Entendeu? Então, o Zubeldia, para mim, ele tem que... O Zuba... o amigo do Ilcinho, ele tem que imediatamente arrumar uma forma, Ilcinho, de ajeitar o meio de campo do São Paulo, cara. Ele tem que ajeitar o meio de campo do São Paulo. O São Paulo está sem organização na hora de pressionar. Quando você está no estádio, você consegue ver muito bem esses detalhes. Foi para pressionar, quando sai o Caleri para pressionar, não sai um time coordenado. Todo mundo pressionando ao mesmo tempo, já cada um marcando o seu, não. E o Cuiabá e vários outros jogos para trás consegue sair da pressão inicial, dessa pressão inicial, muito fácil. Muito fácil. Porque é muito vulnerável o meio de campo do São Paulo. Como o Ilcinho falou, tem muito espaço entre o ataque e essa segunda linha. Depois, quando a gente for falar sobre o Vasco, eu saí do Morumbi com um time em mente,
Já que o Alisson tá suspenso, para ele escalar contra o Vasco, que tá. Ó, e um detalhe, Arnaldo, pô, tô falando pra caramba hoje, né? Daqui a pouco os caras vão me cortar. Ó, o São Paulo, ó, vamos iniciar assim, ó, vamos jogar contra o Inter fora e contra o Corinthians fora. 2 empates, na teoria, bom resultado. Pelas circunstâncias dos jogos, péssimo resultado, na minha opinião. Aí vamos lá, nós vamos jogar os 3 próximos jogos. Cuiabá em casa, Vasco fora e Criciúma em casa. No mínimo 7 pontos tem que fazer. Besteira. No Não, mínimo. mas agora então, no mínimo. O Vasco fora de casa, o Vasco tá numa Pindaíba. Pega o Cuiabá, vence, pega o Criciúma, vence. Pô, se é o Palmeiras, faria isso. Claro, sem O dúvida. time campeão faz isso. Esse é o detalhe. O time campeão faz isso. Parei de falar. De não correr riscos desnecessários no fim do ano. Eu acho que hoje é muito cedo da gente falar. O Tironi, por exemplo, o Tironi falou: se o São Paulo perder hoje, esquece disputa pelo título. Eu não sou talvez tão taxativo, né? Não é tão taxativo na afirmação, mas eu acho que o São Paulo precisa recuperar esses pontos. E é contra um time como o Vasco, que está numa crise absurda, que o São Paulo precisa fazer esses pontos. Então, pessoal, o momento é de crítica, né? Vídeo que o São Paulo teve sua primeira derrota aí no Comando do Belgia, com um jogo bem abaixo, né? Um jogo bem abaixo de todos. Acho que não tem quem salve no jogo de quarta-feira. E agora, é claro, vem críticas ao trabalho do Zubeldia. Natural, numa derrota, vem críticas. E agora cabe ao Zubeldia aí resolver certos problemas aí que tem acontecido, né? O Gustavo falhou no gol, claro. O Jandrei chama gol, né? O chama gol bonito, impressionante. Mas, assim, o seu Dorival Júnior CBF, né? Você vai levar o Rafael para viajar para os Estados Unidos, né? Passar uns dias na Disney, que não vai jogar. E, bem, São Paulo tá aí. São Paulo tem que se recuperar o quanto antes, porque o garoto tem Vasco, Criciúma, Bahia, e tem que voltar a pontuar, e tem que recuperar esses pontos perdidos no jogo contra o Vasco. O Vasco tá em crise, trocou de treinador com 4 jogos, que o treinador tinha 3 derrotas. Então, assim, desculpa, mas é uma obrigação chegar lá e vencer. Mas é clássico, é isso, é aquilo, beleza, mas tem que recuperar o que foi perdido contra o Cuiabá. Não esperávamos, mas São Paulo jogou mal demais. Foi um jogo muito ruim mesmo. Não tem jogador assim que, tipo o Galopo, né? O que acontece com o Galopo, cara? O que acontece com o Galopo? O Galopo jogou um pequeno período aí no Campeonato Paulista com o Rogério Ceni, depois se machucou, mas esse período inteiro o cara não funciona, meu. Não dá liga. O Gustavo também, pra mim não foi legal não. O lance aqui do gol, dá um bicão, meu. Bola pro mato que ele jogou de campeonato, entendeu? Mas assim, é como tudo. Acho que não dá pra nomear. Eu lembrei de 2 assim que chamaram a atenção. O Arboleda também falha no início da jogada, mas é raro ele falhar, mas ele falhou. Então assim, foi decepcionante. Agora o Zubeldia tem que resolver algumas questões que foram colocadas no vídeo de hoje. Essa distância do meio campo pro ataque, essa insistência do Luciano, tem que mudar. Tirar esse distanciamento de meio ataque. O São Paulo se tornar um time mais competitivo agora. Será que teremos tempo para isso? Né? Então, assim, são detalhes, são questionamentos. Ontem saiu também no GE que o Casares, apesar de estar com a seleção, procura reforços. Thiago Mendes, prioridade, Alexandre, entre tantos outros, para reforçar a equipe pro segundo semestre. Até a pedido do Zubeldia também. São Paulo tem opções, mas tem que ser um pouquinho melhor trabalhado. Luciano, Caleri e Lucas ainda acho que depende do jogo. Você pega um time físico como o Cuiabá, cara, não funcionou. Apesar que também jogaram muito pouco juntos, né? Eles nem jogaram juntos, se não me engano. Agora me peguei aqui, mas não foi legal. O Lucas não entrou bem. Assim, mas assim, são jogos, né? A gente também já tava batendo na tecla que São Paulo conseguia resultados, mas não fazia o melhor dos seus jogos, né? Ia chegar uma hora que o São Paulo ia perder. Não esperava que era pro Cuiabá, mas agora o São Paulo vai ter que cobrar esses pontos perdidos se quiser algo mais no Campeonato Brasileiro. Simples assim, né? Fim de semana aí para aproveitar para treinar, colocar a equipe em forma. E, bem, fim de semana é guerra no Caldeirão e São Januário. Lá é difícil jogar, ainda mais na situação que eu acho que tá C4. Então pode dar
hora pro azar não, gente. É o momento de vencer. O Vasco ainda busca treinador. Então, assim, não pode perder essa oportunidade. Como perder com o Inter, Corinthians, entre tantos outros jogos que a gente pode elencar, né? Então é isso, gente. É um videozinho mais pra gente colocar que o São Paulo já se prepara pro jogo contra o Vasco. Não vai ter o Alisson, vai ter que decidir quem vai estar na volância junto ao Luiz Gustavo. E vamos ficar de olho em novidades justamente no mercado da bola. E quem sabe outro dia mude algo pro fim de semana. Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E por aí nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima sexta-feira a todos e valeu! Quer aprender treinamentos como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o pulo do gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos, você nem precisa aparecer.